Olá, hoje nós vamos fazer a aula 20, que vai continuar o material que nós discutimos na aula passada. Então, eu expliquei para vocês na aula passada sobre o paramagnetismo no caso geral, né? De novo, um problema sem interação, onde a gente viu que, dado o campo magnético e partículas de spin meio, a partícula fica ou com spin para cima ou com spin para baixo. Eu tenho dois valores, mas a gente tem um caso geral em que eu posso ter momentos magnéticos diferentes de meio, e eu vou ter várias projeções, né? Se eu tenho um J, um momento angular, que é J, isso corresponde a 2J mais 1 projeções, 2J mais 1 valores, e o caso de dois spins é porque o J é meio, então dá dois estados, né? Senão, são 2N mais 1 estado. E as probabilidades são dadas por essas energias aqui. Aí eu mostrei que, então, isso aqui leva a uma magnetização, que é Gm0, o valor do momento angular, multiplicado pela função de Brillouin, daquele momento angular, função de eta, onde eta é Gm0H sobre Cabot-Monteiro. E aí a gente viu que isso leva a uma magnetização de saturação, e isso leva a uma magnetização para campos pequenos, que vai dessa maneira, o que significa que se o campo for zero, a magnetização é zero. Isso é muito importante. O campo é zero, a magnetização é zero. Então, não existe magnetização espontânea, né? Se a gente não tem interações, a gente não consegue explicar a ferromagnetismo. E quando a magnetização é assim, proporcional ao campo com essa constante, que vai com 1 sobre T, isso significa que existe uma suscetibilidade. A resposta que o sistema tem ao campo aplicado é dado por isso aqui, que vai com o inverso de T. Então, se eu fizer um gráfico de Q contra 1 sobre T, eu tenho uma reta que vai em zero, temperatura zero. Muito bem. Então, tudo isso a gente estudou, só que agora a gente quer estudar o estado, a gente está ficando mais exigente. A gente quer estudar o estado interagente. Até agora a gente estudou isso aqui e a gente viu que isso aqui dá o paramagnetismo. Essa interação, ela é uma interação clássica, né? Ela só ficou quântica por causa do spin, mas a interação em si é clássica. Agora, quando o pessoal viu a mecânica quântica, falou: dá para a gente estudar magnetismo fazendo um modelo que vai simplificar a vida da gente, pelo menos para sistemas isolantes, a gente vai poder tratar esse modelo. Isso aqui não é toda a física, mas é um monte da física, né? Então, o Hamiltoniano de Heisenberg, ele é um hamiltoniano que tem esse termo da interação com o campo externo, mas cada spin interage com os spins vizinhos, né? Vamos falar os primeiros vizinhos, e isso aqui vai causar um termo que vai nos proporcionar o aparecimento do estado ordenado. Pode ser ferromagnético e outros. Então, e esse termo aqui é o termo de exchange. A gente chama de termo de exchange. Esse termo tem origem quântica. Então, hoje, nós vamos entender o que é esse termo. Mas aí, se eu tenho essa situação, a gente pode fazer vários modelos, e numa próxima aula eu vou discutir vários desses modelos, mas o pai de todos é esse aqui, que é o modelo de Heisenberg. E existe o modelo de Ising, que é, vamos dizer assim, um modelo mais simples, que é veja, esses spins aqui, é spin sigma x, sigma y, sigma z. Então, matriz de Pauli, produto de matriz de Pauli, toda aquela história que você aprendeu em mecânica quântica, né? O caso do Ising é uma simplificação desse modelo, que a gente vai entender como que essa simplificação acontece na próxima aula, onde o S é simplesmente spin para cima ou spin para baixo, e existe essa constante aqui, que vem daqui. E esse é o termo do campo externo. Então, no modelo de Ising, se você pega o modelo de Ising em duas dimensões, isso aqui, por exemplo, é uma configuração dele no caso em que você não tem ordem. Mas o que a gente vai mostrar é que o modelo de Ising, pelo fato dele ter esse termo, ele leva a um sistema ordenado assim ou um sistema ordenado assim, dependendo de se o J
Ó, aqui a equação tem um sinal menos. Se eu fizer esse J positivo, o que vai acontecer é que os spins vão baixar a sua energia se eles ficarem todos paralelos. Tá? Então, esse sistema aqui ele tem um ordenamento ferromagnético. Agora, se eu fizer o J negativo, negativo com negativo fica positivo, aí é interessante você pôr um spin para cima e um spin para baixo para baixar a energia. Então, o caso antiferromagnético é quando a interação é negativa. O cara não quer ficar com spin igual, porque isso custa uma energia ruim para ele. Então, ele faz os spins invertidos para usar o fato que J não quiser. Nós vamos discutir isso mais. Mas o fato é, essa hamiltoniana, quando a gente inclui esse termo, a gente vai ver que vai ter um momento que esse estado vai acontecer, ou esse estado vai acontecer, dependendo dessas constantes. Tá? E essas constantes aqui, elas têm... Vocês vão ver muitos casos interessantes que a gente vai poder discutir. Mas vamos ficar no caso simples agora. Então, isso aqui é positivo, ferro, negativo, antiferro. Hoje nós vamos tratar o caso do ferro. Então, nós queremos estudar modelo de spin com interação. Então, o que acontece é o seguinte, muitos sistemas que sofrem transição de fase, eles podem ser representados por uma rede de sítios com interação de primeiros vizinhos. Então, essa interação que eu mostrei ali, ela só acontece com o primeiro vizinho, o cara que está mais perto do seu átomo, que pode ser 2 em uma dimensão, pode ser 4 em 2 dimensões, por exemplo, pode ser 12 ou 8, dependendo se você está em 3 dimensões, que rede você tem. Mas são poucos esses vizinhos, não passa de 12. Então, veja, essa classe de modelos é uma classe simplificada. A vida física é bem mais complicada que isso, porém, se a gente usar esta simplificação, a gente vai ver que a gente consegue fazer uma visão unificada de muitos fenômenos. É uma aproximação útil. Então, você consegue entender ferromagnetismo, antiferromagnetismo, ordem e desordem em ligas, separação de fase em soluções binárias e muitas outras coisas. Então, esses modelos são muito interessantes. E esses modelos, com interação, eles introduzem vários conceitos novos para o nosso curso. O primeiro é a ordem de longo alcance. O fato de um spin ter interação com o próximo e o outro com o próximo, isso faz com que um spin aqui, no fundo, acabe tendo interação com o spin que está longe dele. Isso vai diminuindo, mas existe uma ordem de longo alcance, pelo fato de ter interação. Apesar de a gente estar pegando só a interação de primeiro vizinho. A outra coisa que aparece é que a ordem de longo alcance leva a um fenômeno cooperativo entre esses sistemas. Eles interagindo, eles fazem criam novas propriedades para o material. E isso aí também introduz um conceito fundamental, novo, que se chama o parâmetro de ordem. Esse é um conceito muito importante, surgiu em física e estatística, e depois é muito usado em teoria de campos, e ele é muito importante para se entender ciência. Então, uma ideia rápida do que é o parâmetro de ordem. Numa próxima aula, a gente vai detalhar mais isso, mas o fato é, na década de 30 do século passado, Lev Landau, chefe da Escola Russa de Física, propôs o parâmetro de ordem. Ele disse o seguinte, um sistema, se ele está sendo estudado em função da temperatura, se você tiver com temperatura alta, ele não tem ordem. Então, esse tal parâmetro que eu vou definir, ele é zero, porque não existe ordem. Esse parâmetro chama parâmetro de ordem. Então, se não tem ordem, ele é zero. Mas aí você vai baixando a temperatura, e aí chega num momento que o sistema se ordena. Quando o sistema se ordena, um novo parâmetro aparece, que é o parâmetro de ordem. E esse parâmetro é diferente de zero. E ele, quando você olha o parâmetro de ordem contra a temperatura, você tem um diagrama que separa a fase desordenada da fase ordenada. Então, isso aqui é o diagrama de fases deste objeto. Então, o que ele falou é o seguinte, é que se a temperatura é maior do que uma certa temperatura aqui,
que é a temperatura crítica, o parâmetro é zero. Se você está com temperatura menor que a temperatura crítica, você tem um parâmetro de ordem que é diferente de zero e ele tem dois valores, mais um certo valor e menos esse mesmo valor. Isso depende de uma variável alfa, que é maior que zero, uma variável alfa que é menor que zero, que vai ser detalhada depois. Essa função aqui, ela é um escalar, um número, né? Então, o que isso aqui faz é que, a hora que a gente for estudar, vocês, numa próxima aula, vamos estudar a energia livre desse material, escrito com a formulação de Landau, escrito em termos dessa variável, a energia livre ela é um funcional desse estado. E ele é tal que, se você fizer essa função em função do parâmetro de ordem, quando este alfa é maior que zero, eu não vou explicar o que o alfa é hoje, mas quando este alfa é maior que zero, essa função ela tem essa forma aqui. De modo que o estado de mais baixa energia é o zero. Então, a solução que minimiza isso é o parâmetro de ordem igual a zero, que é esse valor aqui mínimo. Se eu tenho alfa menor que zero, eu estou abaixo da temperatura crítica. E aí o meu parâmetro de ordem é de zero. E, então, para alfa menor que zero, você tem uma situação onde você tem menos psi0 e mais psi0 e menos psi0 aqui. Psi0 negativo sumiu aqui, mas deveria estar aqui. Tá? Então, existem duas soluções para o problema. Isso tudo aqui a gente vai entender um pouco melhor numa próxima aula. Mas o fato é que o Landau, tentando explicar, dando uma interpretação física do que estava acontecendo, propôs isso. E, quando ele fez isso, ele queria explicar o magnetismo. Então, ele falou, olha, no sistema magnético, o parâmetro de ordem ele é a magnetização. A magnetização é zero aqui. Eu estou falando aqui sem campo externo. Né? Eu estou pegando um problema que, sem campo externo, você olha lá o material, tenta medir a magnetização dá zero, se a temperatura for maior que esse valor. Agora, se você tiver com a temperatura menor que esse valor, não precisa campo nenhum, você vai descobrir que tem uma magnetização diferente de zero, que se chama magnetização espontânea. Então, esse aqui é o trabalho do Lev Landau, na revista Russa de Física. Então, a origem do ferromagnetismo. Como eu falei para vocês, até agora, nós tratamos esse problema, isso nos dá o paramagnetismo. Aí tem o Hamiltoniano de Heisenberg, que eu falei para vocês que é dado por isso e que eu podia sair usando, mas eu não vou. Eu vou mostrar para vocês de onde surge isso. E qual que é a origem desse termo? Esse termo chama-se o termo de exchange, né? E ele é um resultado que é de origem quântica, como nós vamos ver já. Então, o que aconteceu? Dirac e Heisenberg, dois cientistas importantes, né, propuseram que a interação de troca, que define como que dois spins interagem, tá, pode ser escrita nessa forma. Tá? Então, a interação é o produto escalar desses objetos vetoriais, que é o spin de um vezes o spin do outro, dando um escalar, e o tamanho dessa interação é esse J. Então, a gente precisa entender de onde veio esse J. E por que eu posso escrever hamiltoniano no problema dessa maneira. Então, o que eu quero entender é a origem desse termo, o menos J e J, S de SJ. Então, qual que é a origem desse termo? Vejam o seguinte, eu tenho dois átomos distanciados de um certo valor, então esse cara tem um spin, esse cara tem outro spin, o produto escalar desses dois spins tá para cima, para baixo, tal, mas isso dá para a newtoniana do problema, para a energia do problema, um valor que é menos J e J, esse produto escalar, que vai ser um número. Tá? E J e J é o quanto essa interação é forte ou não. Como é que, da onde vem esse J e J? Do que ele depende? Então, nós vamos considerar a interação de dois spins próximos. De fato, eu vou olhar dois elétrons. Vou fazer o caso mais simples. Né? Dois elétrons, e cada um desses elétrons tem um spin. Esse aqui tem um spin, esse aqui tem um spin.
E nós vamos considerar o caso simples. O spin está para cima ou o spin está para baixo em cada um deles. Então, se eu considero dois spins, eu posso ter ou os spins são antiparalelos, um spin está para cima, outro está para baixo, o spin total é zero. Os dois spins estão paralelos, isso aqui dá esse momento, o spin total dá 1, né? Porque eles estão paralelos. É 1 se ele estiver assim, se ele estiver assim, é 1. Soma, né? Meio e meio, tá 1. E aqui, 0. Muito bem. Agora, eu estou falando de elétrons. Em mecânica quântica não relativística, o spin ele é introduzido ad hoc. Ele é introduzido, ele é um produto multiplicado pelas coordenadas espaciais, produzindo o estado final. Dirac escreveu uma teoria que está tudo... Tem uma coisa melhor que isso, mas porque a gente precisa, isso aqui está bom. Então, veja, o fato é, eu estou falando de elétrons, a função de onda dos elétrons ela é antissimétrica. O elétron é um ferro, tem um comportamento antissimétrico, que a gente vai explicar em muito detalhe isso daqui para frente, depois. A gente sabe isso e a gente vai usar esse cálculo. Então, o psi, que agora é uma função das coordenadas e uma função do spin, a gente pode escrever assim. Eu tenho a função das coordenadas, solução da equação de Schrödinger, multiplicado pela função de onda dos spins. O resultado total tem que ser antissimétrico. Então, isso aqui ou é a função de spin é simétrica e a função espacial é antissimétrica. Tá? Então, aqui, como o spin é simétrico, a função espacial tem que ser antissimétrica. Eu vou chamar isso aqui de psi1. A outra coisa que eu posso fazer para os elétrons é dizer, olha, eu pego um estado antissimétrico no spin, tá? Aí eu tenho que pegar uma função simétrica nas coordenadas para que isso aqui seja antissimétrico. Essas duas funções são antissimétricas, que é o que tem que satisfazer o meu sistema por ele ser um ferro. Só que agora eu posso tratar esse problema, entender um pouco esse problema, depois eu posso olhar esse problema e juntar as coisas, juntar as informações, né? Então, por exemplo, eu posso ter essa função atuando em várias situações. Então, veja, eu quero estudar primeiro a parte eletrônica. Então, eu vou pegar esses dois elétrons, eles estão distantes, uma distância R12. A interação entre esses dois sistemas é uma interação, são dois elétrons, é uma interação eletrostática. Então, vejam só, eu tenho que usar uma função de onda para dois elétrons, que é um psi de R1 e R2. Eu vou escrever isso em termos da função de onda desse cara. Vamos supor que eu sei, né? A função de onda desse cara e a função de onda desse cara. Então, eu vou tomar como uma solução o produto da função de onda desse cara, a função de onda 1 do átomo que está na posição 1, função de onda 2 do átomo que está na posição 2. Se eu fosse uma pessoa clássica, né, isso aqui era toda a minha solução. Só que se eu usar isso aqui como solução, a minha função de onda, quando eu troco isso aqui, ela não tem simetria bem definida. Eu preciso que essa função aqui, de duas partículas, seja antissimétrica. Então, para que a função seja... Desculpe, eu preciso que essa função aqui tenha simetria. Ou ela é simétrica ou ela é antissimétrica. Vocês viram lá, né? Que dependendo de quem é a função de spin, eu preciso que essa função seja simétrica ou que ela seja antissimétrica. Então, para que essa função tenha simetria bem definida, eu tenho que somar ou subtrair a função com a variável trocada. Então, a função φ1, que era na posição R1, agora está na posição R2 e a função φ2 está na posição R1. Então, veja, φ1 de R1, φ2 de R2, a gente entende, né? Essa função de onda φ1 para a partícula que está aqui, a função de onda φ2 para a partícula que está aqui. Esse termo a gente está escrevendo para ele satisfazer a simetria. É um termo estranho, né? Eu troquei a variável. Vamos supor que isso aqui faça algum sentido.
Se eu trocar R1 por R2, quando eu pego o sinal positivo, essa função vira essa vira essa. Mas elas estão somadas da mesma coisa. Quando eu troco R1 por R2, quando eu faço R2 aqui, R1, R2, essa função aqui, quando eu pego o sinal menos, é menos a função que eu estou mostrando para você. Então, essa função ela tem a propriedade de, quando esse sinal é mais, eu troco R1 por R2 e ela fica igual. Quando o sinal é menos, eu troco R1 por R2 e ela muda de sinal. Então, ela é simétrica ou antissimétrica. Então, essa função tem simetria bem definida, que é o que a mecânica quântica exige da gente. Tá? Apesar de que esse termo é estranho, né? Mas a vida é assim, né? O que eu quero é calcular o valor esperado da energia. Eu quero calcular isso aqui. Ó. Eu quero calcular psi elevado a energia psi. Se eu fosse aquele cara simples que não sabe mecânica quântica, eu ia pegar essa função φ1, φ2, multiplicar por esse cara, colocar o complexo conjugado da função aqui, e eu faria essa conta. Certo? Simple-minded, né? Isso aqui é se eu não soubesse que eu tenho que satisfazer a simetria. Como eu tenho que satisfazer a simetria, eu uso a função com aqueles dois termos. E aí vai aparecer um outro termo desse, que é mais ou menos, dependendo de eu pegar a função mais ou a função menos, que é a função aqui com as coordenadas corretas e do lado de cá a função está com as variáveis trocadas. Então, esse termo aqui é o que a gente chama o termo de troca, que a mecânica quântica exige. Então, veja, eu tenho um termo aqui que me dá uma variação de energia. Eu tenho um termo aqui que me dá uma outra variação de energia. Né? Então, veja, essa expressão é isso mais ou menos isso. Então, parte eletrônica, eu posso pensar que ela é o termo que as coisas não mudam. Isso aqui é o termo que a gente chama de termo direto. Esse termo aqui é o termo de Hart. Quem primeiro escreveu isso aqui foi Hart. Né? E aí, o russo Fock veio e falou, olha, você tem que considerar esse outro termo aqui. Então, esse termo aqui chama-se o termo de Hartree-Fock, o termo de troca. Esse termo aqui é muito complicado. Isso aqui complica resolver a estrutura eletrônica dos sólidos. A gente vai comentar sobre isso em uma outra aula. Mas surgiu essa complicação e, bom, a energia é dada por isso. Então, a energia, quando eu faço essa conta aqui, essa energia ela é ou mais ou menos, dependendo de que função eu estou usando. Se eu estou usando a simétrica ou se eu estou usando a antissimétrica. Isso é o que eu posso falar para a parte de coordenadas. Agora, vamos olhar os spins. Eu tenho uma partícula de spin meio, partícula 1, uma partícula de spin meio, partícula 2. O spin total é 1 ou 0. Se o spin total for 0, isso corresponde a uma função antissimétrica, que é um spin para cima e um spin para baixo, da spin 0, total. Isso aqui é a função de onda do spin 1 para cima, a função de onda do spin 2 para baixo. Alfa é spin para cima, beta é spin para baixo. Então, eu tenho um spin para cima e para baixo, e aqui eu tenho eles trocados. E essa função aqui é antissimétrica. Você troca alfa por beta, troca o sinal. Então, isso é uma função antissimétrica. Quando eu tenho spin, e a projeção disso é que o SZ total é 0, porque um spin está para cima e está para baixo. Né? Agora, quando eu tenho spin 1, eu estou com os spins paralelos. Então, eu posso ter ou os dois spins estão para cima, na mesma direção, ou os dois spins estão para baixo, na mesma direção, isso dá spin 1. Ou então, eles têm a combinação simétrica. Um está para cima, outro está para baixo, o outro está para baixo, o outro está para cima, com um sinal mais. Isso aqui também dá uma situação que é simétrica. Agora, as projeções desse momento, desse spin aqui, é 1, menos 1 e 0. Isso é que a gente sabe de estudar a mecânica estatística dos spins. Então, quando eu tenho dois spins, eu somo esses dois spins, quer dizer, eu faço o spin, que é o spin total, eu tenho essas condições aqui. Agora, veja, a função φ1, ela é φ de R antissimétrica
e essa simétrica. A 2 é essa antissimétrica e essa simétrica. Se eu fizer este valor médio menos este valor médio com a função simétrica no spin e com a função antissimétrica do spin, eu estou falando, ó, spin up, spin up, spin up, spin down. Essa diferença, se você olhar lá a nossa conta, que as funções de spin, elas dão 1, né? Porque isso aqui não tem interação de spin. Então, quando eu faço essa diferença, isso aqui dá 2 vezes o termo de troca. Legal. Agora, isso aqui, que é 2 vezes o termo de troca, é a diferença entre eu estudar a parte de coordenadas de 2 spins paralelos menos dois spins antiparalelos. Tá? Então, o que isso aqui está nos dizendo é que o sistema ganha energia se ele ficar alinhado. Ele baixa essa energia por esse valor. Muito bom. Então, isso aqui é o que a gente aprendeu da parte de coordenadas. Agora, nós vamos estudar aquela Hamiltoniana de spin proposta pelo Dirac e pelo Heisenberg. E aí, para ela, eu vou olhar como é que o spin se comporta para ela. Então, eu lembro vocês que o spin 1 e o spin 2, S1, aplicado, por exemplo, na função alfa, dá meio de meio, né? Isso aqui é a solução de autovalores para o spin. O spin ao quadrado, quando aplicado para o spin para cima, dá meio, meio mais 1, H2 alfa. Então, isso aqui, ó, isso aqui é 3 sobre 2 multiplicado por 2, 3 sobre 4. Esse número aqui é 3 sobre 4. E a projeção é meio de H. Se eu aplico esse mesmo spin, esse mesmo operador de spin, no estado beta, que é o estado de spin para baixo, isso dá o mesmo valor de spin, que é 1, que é meio. Então, isso aqui dá 3 quartos beta. Só que quando eu aplico o operador, a componente Z do operador, isso dá menos meio de spin para baixo. Então, aplicar um spin nos estados, a gente sabe. Só que agora, eu quero fazer esse cálculo. Eu quero calcular, e eu vou escolher a função de spin simétrica. Então, posso escolher qualquer uma. Eu escolho a alfa1, alfa2, é uma função simétrica, alfa1, alfa2, atuando no hamiltoniano de spin, no hamiltoniano de Heisenberg, o termo de Heisenberg da interação, que é menos J, S1, S2. Tá certo? Esse é o valor que eu vou jogar aqui e eu quero atuar. Eu não sei fazer isso aqui. Mas o que eu sei é que S, o spin, ele é a soma de S1 mais S2. Por isso é que dá 1 ou 0 quando eu tenho spin paralelo ou spin antiparalelo. E o S2, que é o objeto que a gente normalmente estuda, né? O spin ao quadrado, a atuação do spin ao quadrado, o S2 é isso aqui ao quadrado. Então, eu posso abrir esse cara e eu fico com S1 ao quadrado, S2 ao quadrado, 2 vezes S1, S2. Escalar. O que eu quero é S1, S2. Então, eu escrevo S1, S2, jogo tudo isso aqui para cá, fica S menos, fica meio de S, menos esse, menos esse. Então, S1, S2 é meio de S total, menos o S1, menos o S2. E aí eu pego esse S1, S2 e jogo aqui, e jogo aqui. Então, eu vou ter menos meio de J, S1, S2 atuando nesses caras. Então, eu tenho menos meio de J, S2, menos S1 ao quadrado, S ao quadrado, menos S1 ao quadrado, menos S2 ao quadrado. Isso aqui é S1, S2. Eu não sabia escrever, agora eu sei. Aplicando em alfa1, alfa2. Né? Então, veja, o que é a aplicação desse operador nesse estado? Se eu aplico esse operador nesse estado aqui é o estado de spin 1. Então, isso dá 1 mais 1 multiplicado por 1. Isso aqui dá 2. A autofunção. Então, veja, se eu aplicar o S2 aqui, eu vou ter menos J sobre 2, 2H quadrado. S1. S1 vai atuar num dos spins, certo?
S1 vai atuar nesse spin e vai dar 3/4 de J sobre 2 positivo, por causa dessa troca de sinal aqui. Ó. E esse aqui, igualmente, vai dar 3/4 de J sobre 2. Aí isso aqui é 1 menos 3/4. Esses dois aqui soma 3/4. Então, é menos 1 menos 3/4, que é menos 1/4. Tá, então, a ação do hamiltoniano, aquele hamiltoniano modelo, no estado simétrico, dá isso. Agora, se eu fizer essa mesma conta no estado antissimétrico, a expressão vai ser parecida com essa, vai dar esse termo, vai dar esse termo, só que o S no estado antissimétrico é zero, esse cara aqui vai ser zero. Então, quando eu faço que A, H, que A, esse termo dá zero, e eu tenho só esses dois termos, que se somam dando 3/4. Então, o caso simétrico que a gente fez em detalhe dá isso. O caso antissimétrico, eu acabei de explicar para vocês que dá 3/4, porque o termo de S do spin total dá zero, né? Então dá isso. De modo que, se eu fizer este cara menos esse, essa é a mesma escolha que eu fiz lá no termo de coordenadas. Eu fiz o estado de spin paralelo, estado de spin paralelo, menos o estado de spin antiparalelo. Aqui, quando eu trato os spins, isso dá isso aqui, e se eu fizer isso para a função toda, para a função de onda toda, aquele produto das funções, como aqui eu não tenho nada de coordenadas, aquilo dá 1, então eu não preciso nem fazer, né? Eu tenho esse resultado. Então, consequência, conclusão disso. Eu posso comparar isso aqui com o resultado que eu fiz lá no caso anterior e obter que J é 2 ΔE sobre H cortado. Né? Porque eu igualei esse resultado com o resultado que eu tinha da outra conta que eu fiz. Então, o J, o termo de troca da hamiltoniana de spin, ele tem uma origem quântica, e a origem quântica é a diferença dos estados de spin paralelo menos os estados de spin paralelo. Quanto custa fazer virar um spin? Tá? Esse é o termo de troca, é o termo que leva em conta a interação dos spins. Então, com isso, sabendo agora a origem desse termo, eu posso usar hamiltoniano assim, eu posso fazer duas coisas. Ou eu faço um fitting desse cara, ou então eu posso ir lá e estudar a estrutura eletrônica, escrever as funções de onda e tal, e calcular. Eu posso calcular esse J. Eu tenho que calcular a parte de Hartree-Fock da nossa conta. Tá? Então, se eu faço essa conta, eu posso determinar esse cara. Hoje se faz esse tipo de conta e você consegue isso aqui que a gente chama de primeiros princípios. Mas o fato é, então, eu tenho a origem quântica desse objeto. Muito bom. Então, eu tenho essa newtoniana, ou eu tenho essa newtoniana, e agora eu tenho uma newtoniana com interação para tratar. Tá? Então, muito bem. Então, agora a gente vai poder estudar o ferromagnetismo. Então, se eu pegar, por exemplo, um hamiltoniano de Ising, né, e eu tenho uma rede aqui, por causa da interação, se eu pego esses três caras, eu vou ter um tipo de interação. Se eu pego esses três aqui, eu vou ter um outro tipo de interação, né? Porque aqui eu tenho uma interação de spins paralelos, vai dar uma coisa, spin paralelo. Aqui eu tenho um paralelo e um paralelo e um antiparalelo, vai dar uma coisa diferente, tá? Então, a interação faz com que essas coisas aqui contribuam de forma diferente. Então, lembrando o que a gente teve na aula passada. Na aula passada, a gente escreveu esse problema. Se eu tenho o caso geral, né, do J, eu tenho essa interação, Mi, H, essa é a interação clássica. Eu tenho essa função de partição. Aí a gente viu que a gente escreve o momento magnético como G, Mi0, J, função de Brillouin desta variável aqui. Que é, já vou mostrar, e a função de Brillouin é essa expressão aqui, que a gente estudou os detalhes dela e tal, e descobriu que, então, a magnetização, que é N vezes a magnetização de um spin, é dado por isso aqui, J, função de Brillouin.
NGM0, J, função do gluon J de eta, onde o eta é a razão da energia magnética com energia térmica. E a gente viu que isso dá a magnetização de saturação, isso dá a magnetização proporcional ao campo magnético com a suscetibilidade de Curie. E não tem ferromagnetismo nesse problema. Certo? Bom, agora nós vamos estudar a primeira aproximação que leva ao ferromagnetismo. Essa aproximação chama-se o campo molecular de Weiss. Então, isso aqui é o seguinte. Vamos considerar um modelo de spin. Só tem spin SZ. Então, o H do átomo J é menos GM0H SJ, o spin dele, componente Z, menos 2 vezes J, o spin dele, multiplicado por cada um dos vizinhos. Então, isso aqui é soma nos primeiros vizinhos deste cara. Então, esses aqui são os spins que estão interagindo. E isso aqui é o que complicou o nosso problema. Aí, nós vamos fazer a seguinte aproximação. O último termo, esse termo aqui, ele representa a interação do átomo J com seus N vizinhos próximos. Esse problema a gente não sabe resolver. Mas aí o Weiss falou assim, ó, já que eu não sei resolver esse problema, acho que tem um outro problema que eu posso resolver. Se no lugar do SK eu tomar a média do SK, ou seja, considerar a ação do spin médio nesse cara, eu troco, substituo esse cara pela média. Se eu fizer isso, o que eu estou dizendo é que eu estou pegando esse termo, que é exato, bom, 2J SZ, quer dizer, eu só tiro o spin, né? O termo que está multiplicando esse spin é 2J soma isso aqui. O termo que está aqui é esse. Eu vou fazer uma aproximação. Eu vou dizer que isso aqui é 2J, soma nos primeiros vizinhos, só que eu vou fazer a média desse cara. A média estatística. Eu vou usar o spin médio. Se eu fizer isso, vejam que interessante. Se eu tomar essa média, eu posso pegar e pensar que esse termo aqui, ele é um G0H. Por quê? Porque, olha aqui, esse termo, esse primeiro termo, é G0H multiplicado pelo spin. Esse termo aqui é esse mesmo spin que eu posso multiplicar por G0, um campo efetivo. Porque, veja, esse termo aqui, ele é um termo de energia, né? Então, eu posso escrever esse termo com essa forma, só que eu escrevo um H, que é o campo associado a isso. Então, eu falo que o 2J soma do meu valor médio de S, quer dizer, feita a aproximação, eu vou dizer que isso aí é G0H. Então, esse H aqui, ele é um parâmetro que tem dimensões de campo magnético e isso aqui tem dimensão de energia. Isso é o campo, esse cara aqui é o campo molecular de Weiss. Agora, veja, se eu volto na minha newtoniana, a newtoniana fica escrita assim agora. Ó, o H do spin J ele é menos Gm0, a ação do campo externo, mais a ação deste campo que surgiu agora, que é o campo molecular, campo devido aos outros spins, aplicado no spin J. Então, veja, essa newtoniana aqui, tirando que agora eu pus esse spin J aqui, essa forma aqui, se eu não tivesse esse cara, é o problema que eu resolvi na aula passada, né? Esse problema a gente sabe resolver. Só que agora eu tenho H mais esse campo aqui. Mas, e esse campo aqui, ele leva em conta, ele impõe ao nosso problema a influência dos outros spins no spin que eu estou considerando, a interação dos outros spins, que eu estou fazendo de uma forma média, mas estou fazendo, né? Então, a influência dos spins vizinhos é criar um campo efetivo, que nem o campo magnético externo. Esse spin, se ele está de olhinhos fechados,
ele sente que tem um outro campo atuando. Ele não sabe que são os outros spins, né? São os outros spins. Então, esse aqui é o campo devido aos outros spins. Muito bem. Então, este é o problema que nós tratamos de um spin num campo externo. Só que agora tem o campo externo e tem o campo molecular. Então, se eu volto na expressão da minha energia, que eu mostrei agora há pouco para vocês, se eu tenho um campo atuando, a minha energia no spin J, ela é menos Gm0, o campo multiplicado por SJ. Quando eu não tinha esse cara, isso aqui foi a solução. Agora eu tenho esse cara, bom, a solução é essa. Resolvido o problema? Em princípio está resolvido, só que tem uma dificuldade aqui. Quem é este campo? Outra coisa, esse SJ aqui, ele tem componentes de spin que eu vou levar em conta num caso geral, tá? Não precisa ser spin meio. Eu quero saber, eu estou estudando a projeção na direção Z. Então, eu vou ter 2S mais um status e, então, a minha energia ela é menos Gm0, H0 mais Hm, Ms. Ms é esse valor aqui. Muito bem. Problema resolvido? Quase. Porque o problema é que esse H que está aqui, ele depende exatamente do spin que eu quero resolver. Tá? Então, eu tenho essa energia. Esse foi o problema que nós resolvemos antes. A solução desse problema é muito simples, né? A gente fez na aula passada. O valor médio do SG para esse problema é S, função de Brillouin, de eta. O único problema é que o eta, agora, o eta é beta, Gm0, H0 mais HM, onde o beta é 1 sobre acabou de se manter. Lembra? Antes, eu não tinha esse cara aqui, era beta Gm0, H0, ou seja, Gm0, H0 dividido por acabou de se manter. Agora, o eta que vem aqui, na função de Brillouin, ele tem esse H. E o problema é que esse H aqui, ele é função do S que eu quero calcular. Esse H, ele é função desse S. Então, o problema está encaminhado, mas não está resolvido. O H, ele é função de SJ. Então, o que a gente faz? Bom, você tem que notar... Não, então, temos isso. Essa é a solução. Quer dizer, se eu escrever a função de Brillouin desta variável, que agora depende também do campo molecular de Weiss, essa é a solução. Só que tem esse problema. Então, veja, o que eu posso pensar é o seguinte: nada distingue o átomo J de qualquer outro átomo. O átomo médio é o átomo médio. Então, o valor médio de S, ele é dado por... Eu vou naquela minha expressão, né, que definiu o HM, e falo, olha, eu tinha... Por que a expressão é essa? Porque foi assim que a gente definiu o HM. O HM, ele é a soma nos primeiros vizinhos do valor médio do SK, tá certo? E o SK eu acabei de escrever. Bom, primeiro que essa soma aqui dá N. 2, 4, 12, um número pequeno, que é esse N aqui. E o S médio, a gente acabou de escrever, ele é SBS de eta. Então, se eu substituo isso e substituo a soma por N, eu tenho que 2NJS PS, função de Brillouin, isso é igual a G M0H. Essa é a definição, né, que a gente fez. E aqui foi feita a aproximação. Aqui eu tinha que usar SJ, eu fiz o valor médio de SJ, escrevi isso, criei o H. Então, veja, pelo fato que eu posso substituir a solução aqui, que eu não sei qual é, mas eu posso substituir, e somar em N, eu tenho essa expressão. Lembrando vocês que o eta é
beta gm0, h menos h0. Então, eu divido por beta gm0 e eu fico com h0 menos hm. Eu quero hm. Então, o que é hm? hm é esse cara menos h0. Então, veja, esse aqui, hm, é o campo molecular de Weiss. Ele é escrito em termos do eta, dividido por beta gm menos h0. E esse eta é a variável que está aqui. Certo? Então, se eu substituo esse H aqui, eu escrevo essa expressão é igual a isso. E aí eu escrevo só o BJ, jogo tudo para o denominador aqui, eu vou escrever BS gm0 dividido por 2NJS HN. Então, a função de Brillouin, de eta, esse eta complicado, é gm0 2NJS HM. Se eu substituo o HM é gm0 2NJS eta dividido. Aqui eu já fatorei, né? Dessa maneira, então fica beta gm0 menos h0. Então, essa é a nossa expressão. Isso aqui é a solução do nosso problema. Então, se você olhar essa solução, a coisa é a seguinte. Do lado de cá, eu tenho uma função de Brillouin, da variável eta. E do lado de cá, eu tenho uma reta, função de eta. Então, eu posso fazer uma solução gráfica desse problema. Eu escrevo essa reta e eu escrevo a função de Brillouin. Onde essas coisas cruzarem é a solução do meu problema. Tá? Esse problema ficou um pouco mais complicado, né? Mas o fato é que se eu pegar e substituir o beta, se eu cancelar esse cara com esse cara, jogar o beta aqui para fora, quer dizer, deixar o eta, eu fatório esse cara inteirinho para cá. Então, esse cara cancela com isso aqui, eu fico com 1 sobre beta, que acabou de se manter, e eu tenho que dividir por acabou de se manter aqui e dividir por esse cara. Então, o meu BS de eta é acabou de se manter, 2NJS eta menos gm0 acabou de se manter h0. Então, o problema que eu quero resolver é a função de Brillouin, ela é igual a uma reta em eta dada por essa expressão. Então, o campo molecular de Weiss é a solução desse problema. BS é igual a isso aqui. Tá? E olha, primeiro, se o campo externo é zero, o BS é igual a, acabou de se manter, 2NJS eta. Tá? Se o eta for zero, se eu não tiver interação, isso aqui vai dar zero. Não tem solução. É aquela história do caso, por exemplo, se o T, do caso da lei de Curie. Agora, a solução geral do problema vai corresponder ao cruzamento. No caso geral, é essa função com essa reta. No caso de campo externo zero, é essa função com essa reta. Então, vamos primeiro olhar isso aqui. Qual é a solução que a gente tem deste problema aqui? Veja, a solução gráfica é assim. A função de Brillouin, ela tem essa expressão. Função de R. Então, no caso geral, y, veja, isso aqui é y. Isso aqui é a função de Brillouin. Isso aqui é a reta, no caso geral, com campo diferente de zero. Então, eu tenho que y é essa reta aqui, ó, para um certo valor de eta. E ela corta a função de Brillouin nesse ponto. Então, este valor, eta linha, a função de Brillouin para esse valor de eta linha é igual à reta nesse ponto. Isso é uma solução do problema. Se eu faço y igual a zero, eu estou fazendo a função de Brillouin igual a zero aqui, né? Então, o eta que me dá essa solução é esse ponto aqui. Tá? E
A gente tem também, se eu fizer eta igual a zero, eta igual a zero, eu tenho este ponto aqui, que me dá um y, um ponto da minha reta, que é dado por isso aqui. Tá? Então, veja, com esses pontos, eu determino essa reta e aonde ela corta é a solução do meu problema. Então, eu tenho a solução do problema graficamente, no caso geral. Mas vamos ver o caso de campo externo. Isso aqui que é muito importante, porque o que a gente quer é mostrar que este problema ele tem solução quando o campo externo é zero, uma solução diferente de zero. Então, quando o campo externo é zero, se eu fizer eta igual a zero, isso é uma solução do problema. Mas não é isso que eu quero. Eta igual a zero é a solução do problema do paramagnético. Agora, existe a possibilidade de eu ter uma solução do meu problema para eta diferente de zero, que é fazer o HM diferente de zero. Isso corresponde a uma magnetização diferente de zero. Então, veja, com isso, quando o HM é diferente de zero, isso me leva a uma magnetização espontânea. Como que é isso? Bom, o M, a magnetização, ela é Gm0 soma do valor médio do spin, que a gente tem a expressão do valor médio do spin. O valor médio do spin é S função do Brillouin. Certo? Então, se eu substituo aqui, é Gm0 N, porque aqui eu estou somando sobre todos os spins. Então, dá N, Gm0, S, BS de eta. Esta é a solução. A minha magnetização ela é dada por isso. Então, a magnetização tem essa expressão. E eu quero uma solução de eta diferente de zero. Então, veja. Do lado de cá, eu tenho a função do Brillouin. Do lado de cá, eu tenho uma reta que passa pela origem, porque eu estou com o campo externo igual a zero. Então, veja. O problema é assim. Eu tenho a minha função do Brillouin. E esta reta aqui, ela vai ter inclinações diferentes para valores diferentes da temperatura. A única coisa que eu posso mudar aqui, quando eu tenho essa variável que eu posso estudar isso e isso. Mas, para cada valor de t, este número aqui vai ser diferente. Esse número aqui é a inclinação da reta. Então, veja, eu posso ter essa situação aqui. Isso é para uma dada temperatura. Você nota que se eu aumento a temperatura, a reta inclina mais. Então, eu posso inclinar bastante e fazer uma outra temperatura que, ó, ela vem aqui e ela só passa na origem. Então, veja, qual que é a diferença desse caso aqui? Esse caso só passa na origem. A única solução da função de Brillouin com essa reta é eta igual a zero. Por outro lado, quando eu tenho essa temperatura vermelha aqui, eu tenho uma solução aqui, uma solução aqui e uma solução aqui. Então, veja, esta reta que está aqui, ela é a derivada deste cara quando eta está indo para zero. Tá? Então, veja, a derivada desse cara tem que ser maior do que a derivada desse. A derivada desse é só esse coeficiente sem o eta. A derivada de eta é 1. Então, este coeficiente aqui, esse tem que ser maior que esse para que eu tenha uma solução finita. Então, é isso aqui. Ó. Esta temperatura ela é menor que esta aqui, que define esse cara. Isso aqui é esse cara. E isso, nesse caso, tem uma inclinação menor. E se eu fizer o t maior do que esse valor, que dê uma inclinação maior que esse valor, eu vou ter essa situação e eu não tenho solução. Tá? Então, o que isso significa é o seguinte, veja, eu estou no limite de eta muito menor que 1. Então, você lembra, quando eta é muito menor que 1, a função de Brillouin eu posso escrever ela como 1/3 de S mais 1 eta, pela aproximação que a gente fez na aula passada. Então, veja,
Se eu substituo a derivada desse cara é isso aqui. E a derivada do outro lado é isso aqui. Tá? Então, isso igual a isso me leva a que a derivada disso é isso e a derivada disso aqui é isso. Certo? Agora, veja, isso aqui é uma desigualdade. Se eu fizer igualdade aqui, só vai ter uma temperatura que causa a igualdade nessa expressão. Esta é a temperatura crítica. Então, a igualdade, ela define a temperatura crítica, que é aquela quando a tangente da função, ó, isso aqui é a tangente da função de Brillouin. Quando a tangente da função de Brillouin for uma reta que é igualzinha a ela, isso define TC. Então, TC, eu tiro dessa expressão, jogo tudo que está aqui para o lado de cá, TC é 2NJS dividido por 3 K-Boltzmann. Isto é a temperatura crítica do meu problema. Então, o nosso problema agora, ele tem uma temperatura crítica, tá certo? Abaixo da qual o sistema tem magnetização espontânea. Então, para T menor que zero, para T menor que TC, eu tenho uma inclinação menor, eu tenho essa solução que é o zero, essa é a solução instável, e eu tenho essa solução. Então, isso aqui é aquilo que o Landau mostrou, que a sua função, aqui ele está escrevendo G, né? Ela tem um mínimo, um máximo, que é o ponto instável, ele era estável em T maior que TC. T maior que TC, o mínimo era aqui. Ele virou instável, esse ponto ficou vermelho, ficou instável, e eu tenho duas soluções de mais baixa energia, de energia livre menor, tá? Que é o spin na direção, numa direção, ou o spin na direção contrária. Isso é magnetização espontânea, porque não tem campo externo. Tá? Então, para T menor que TC, a gente tem, quando o campo molecular de Weiss é finito, quando tem interação entre as partículas, ele me leva para temperaturas menores que um certo valor. Isso aqui. Certo? Bom, então, aprendemos uma coisa importante. Agora, veja, agora a gente pode olhar como que o sistema se aproxima da temperatura crítica quando eu estou no estado paramagnético. Então, TC é a temperatura crítica, abaixo da qual o sistema fica ferromagnético. Mas se eu estou acima da temperatura crítica, se eu estou com T maior que TC, eu ainda estou numa situação que o eta é muito pequeno, porque eu estou perto de TC, é quando o eta começa a ficar diferente. Então, eu posso, de novo, supor que a função de Brillouin se comporta daquela maneira. Então, essa é a função de Brillouin. Só que agora, eu vou olhar para T maior que TC, eu vou olhar a situação toda, com campo externo, inclusive. Tá? Porque eu quero saber como é que o sistema se comporta quando eu estou chegando perto da temperatura crítica. Então, agora eu vou comparar a minha função de Brillouin, que é a solução do problema, com a reta que eu tenho, tá? No limite de temperatura próxima de TC, muito próximo de TC, por isso que eu posso usar isso aqui, o eta é pequeno, eu tenho essa expressão. Tá? Aí, eu isolo o eta. Se eu isolar eta, é só jogar, né? Você pega isso aqui, joga para o lado de lá e tira o eta. O eta, quer dizer, você passa esse cara, joga para cá, passa esse cara para o lado de cá, põe o eta em evidência, fica. Acabou de se manter, menos esse termo. Isso aqui é igual a G0H0. Então, vocês façam essa conta. Isolar o eta me leva a isso aqui. Agora, você olha essa expressão e você lembra que poucas imagens anteriores, o que é isso? Isso que está aqui é a definição de K-Boltzmann T, que a gente acabou de fazer. Tá? Então, esse meu resultado é que o eta é K-Boltzmann, eta K-Boltzmann T menos TC é igual a isso aqui. Então, eu achei eta em termos de Gm0H T menos TC. Então, o eta é só jogar tudo para o lado de cá, é K-Boltzmann, T menos TC, Gm0H0. Esse é o eta. Então,
Qual que é a magnetização? A magnetização para eta pequeno é 1/3 de NG0 S mais 1, eta. Só que o eta é esse aqui agora. Então, a nossa magnetização agora, ela tem essa expressão. Antes, a nossa magnetização não tinha esse TC aqui, e ela explodia em T igual a 0. Agora, ele explode em T igual a TC, uma temperatura finita. Então, isso é a magnetização que é proporcional ao campo, para campo pequeno. Então, isso aqui é a suscetibilidade. Só que essa suscetibilidade aqui, ela ganhou mais um autor, né? Antes ela era a suscetibilidade de Curie, agora é a suscetibilidade de Curie-Weiss. Teve a aproximação de Weiss. Certo? Então, veja. Essa é a suscetibilidade de Curie-Weiss. Quando T se aproxima de TC, a suscetibilidade explode. Antes ela explodia em T igual a 0. Agora ela explode em T igual a TC. Então, em TC, ela explodir significa que o material ficou ferromagnético. Certo? Então, conseguimos, usando que o sistema é interagente, nós conseguimos ver que um sistema interagente ele vai para um sistema ordenado abaixo de uma certa temperatura. Ele sofre uma transição de fase de um estado totalmente desordenado para um estado que ele se ordena, sem campo magnético. Então, vejam, Curie. Curie era isso aqui, explodindo em T igual a 0. Isso aqui são os dados da magnetização, isso aqui é a tangente, que é a lei de Curie. Agora, a gente tem essa situação, então, comparando isso com isso, veja, a lei de Curie, ela, se você inverte, se você faz o gráfico de 1 sobre Q contra a temperatura, né? 1 sobre Q contra a temperatura, isso é uma lei, é uma reta, mas é uma reta que extrapola para 0, porque não tem ordenamento em temperatura finita. Essa expressão é a mesma, é uma reta, só que é uma reta que vai, quando eu faço 1 sobre, né? 1 sobre Xi, isso vai a 0 em T igual a TC. Então, esse ponto aqui define a temperatura crítica. Então, se você tem um material, você mede a suscetibilidade, né? E você faz várias medidas, você não precisa chegar aqui, você faz várias medidas aqui. Aí você pega e inverte isso aqui contra T menos TC, isso vai te dar uma reta que vai chegar num ponto aqui que vai definir TC. Tá certo? Então, isso aqui mostra a existência de uma transição de fase. Tá? Então, o que acontece é isso. TC é dado por essa expressão. A suscetibilidade, o inverso da suscetibilidade vai a 0. E, a partir desse ponto, você começa a ter um parâmetro de ordem diferente de 0, que começa a crescer para temperaturas menores que a temperatura crítica. Tá? Então, isso aqui é o onset da magnetização. Isso aqui é o parâmetro de ordem, a magnetização, que era 0 aqui, e ficou finita aqui. Tá certo? Então, para ter maior que TC, a gente tem uma magnetização que é dada por isso, e uma suscetibilidade que é dada por isso. Então, nós descobrimos agora o estado ferromagnético que surgiu da aproximação do campo molecular de Weiss. A interação, mesmo que uma interação efetiva, né, pegou em média e tal, a característica mais importante, que é mostrar que existe uma transição de fase, a gente conseguiu. Depois a gente vai ver que essa transição, a aproximação na transição de fase, dada por essa formulação, que é uma formulação meio tosca, né, ela perde algumas informações importantes, que depois eu vou explicar o que são. Tá? Mas o importante é que ela mostrou uma evolução muito grande, ela mostrou uma transição de fase. Né? Então, ganhamos um conhecimento muito grande. Tá? Então, com isso, a gente chegou ao fim da aula de hoje. Hoje foi uma aula mais longa, né? Mas ela trouxe muitas coisas interessantes para vocês estudarem. Tá bom? Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje e eu vejo vocês na aula de transições de fase, que é a próxima aula.